Nos últimos 100 anos, algumas guerras não apenas destruíram cidades ou derrubaram governos. Elas mudaram fronteiras, criaram novas potências e redefiniram o equilíbrio do planeta. A história moderna foi moldada por conflitos que alteraram completamente o rumo da humanidade. A guerra começou após o assassinato do arquiduque austro-húngaro Francisco Ferdinando, em Sarajevo. Rapidamente, alianças militares arrastaram grande parte da Europa para o conflito. De um lado estavam as potências centrais: Alemanha, Áustria-Hungria, Bulgária e o Império Otomano. Do outro lado estavam os aliados: França, Reino Unido, Rússia e, posteriormente, os Estados Unidos, entre outros países. O resultado foi devastador: mais de 16 milhões de mortos e o colapso de 4 grandes impérios: alemão, austro-húngaro, otomano e russo. O mapa da Europa foi redesenhado, e as tensões deixadas por esse conflito preparariam o terreno para uma guerra ainda maior. Em 1939, a Alemanha nazista invadiu a Polônia, dando início ao maior conflito da história. O bloco do eixo, Alemanha, Itália e Japão, enfrentou os aliados, liderados por Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido e China. As causas da guerra incluíam o expansionismo da Alemanha nazista, o militarismo japonês e as tensões deixadas pela Primeira Guerra Mundial. A guerra se espalhou por vários continentes e resultou em mais de 60 milhões de mortes. O conflito terminou com a derrota da Alemanha e do Japão, além do uso das primeiras armas nucleares da história. A partir desse momento surgiram duas superpotências globais, Estados Unidos e União Soviética, inaugurando a era da Guerra Fria. Após a Segunda Guerra Mundial, a Península Coreana foi dividida entre duas zonas de influência. No norte, um regime comunista apoiado pela China e pela União Soviética. No sul, um governo aliado aos Estados Unidos. Em 1950, a Coreia do Norte invadiu o sul, iniciando uma guerra que rapidamente envolveu forças internacionais. O conflito refletia a disputa ideológica da Guerra Fria entre comunismo e capitalismo. Após 3 anos de combates intensos, um armistício foi assinado em 1953. A Coreia permaneceu dividida, uma divisão que continua até hoje. O Vietnã se tornou um dos maiores campos de batalha da Guerra Fria. O Vietnã do Norte, comunista, recebeu apoio da União Soviética e da China. Já o Vietnã do Sul contou com forte apoio militar dos Estados Unidos, que tinha como principal objetivo impedir a expansão do comunismo no Sudeste Asiático. Durante 2 décadas, o conflito causou milhões de mortes e enorme destruição. Em 1975, as forças do Norte conquistaram Saigon, reunificando o país sob um governo comunista. A guerra deixou profundas marcas políticas e sociais, especialmente nos Estados Unidos. No final da década de 1970, a União Soviética invadiu o Afeganistão para sustentar um governo aliado e manter influência na região. O conflito rapidamente se transformou em uma guerra de guerrilha. Combatentes afegãos receberam apoio financeiro e militar dos Estados Unidos, do Paquistão e de outros países. A guerra era parte da disputa global entre Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria. Após quase uma década de combates, os soviéticos se retiraram do país. O desgaste militar e econômico contribuiu para o enfraquecimento da União Soviética, que colapsaria poucos anos depois. Em 1990, o Iraque, liderado por Saddam Hussein, invadiu o Kuwait. O objetivo era ampliar poder regional e controlar reservas estratégicas de petróleo. Uma coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos respondeu rapidamente. Após semanas de combates, as forças iraquianas foram expulsas do Kuwait. A guerra marcou uma nova fase da política internacional após o fim da Guerra Fria. Em 11 de setembro de 2001, ataques terroristas atingiram os Estados Unidos. Como resposta, o governo americano iniciou uma ampla campanha militar contra organizações terroristas internacionais.
O Afeganistão foi invadido para derrubar o regime talibã, que abrigava a rede Al-Qaeda. Em 2003, sob a justificativa de combater armas de destruição em massa e terrorismo, os Estados Unidos invadiram o Iraque, derrubando o regime de Saddam Hussein, que foi capturado e executado em 2006. Esses conflitos aumentaram a vigilância internacional, fortaleceram alianças militares e redefiniram políticas globais de segurança e combate ao terrorismo. Em fevereiro de 2022, a Rússia lançou uma invasão em larga escala contra a Ucrânia. O conflito rapidamente se tornou a maior guerra em território europeu desde a Segunda Guerra Mundial. A guerra envolve disputas territoriais, interesses estratégicos e tensões históricas entre Rússia, Ucrânia e países da OTAN. Além do confronto militar direto, o conflito provocou sanções econômicas, tensões diplomáticas e mudanças nas alianças internacionais. Ao longo de um século, esses conflitos redesenharam o mapa do mundo e mudaram o destino de milhões de pessoas. Mas a história ainda não terminou. Com novas tensões surgindo em diferentes regiões, os próximos capítulos da história global continuam sendo escritos diante dos nossos olhos.